Parece meio esquisito essa colocação, né? Mas Deus é interesseiro? Diga para o seu irmão, pergunta para o seu irmão assim: Deus é interesseiro? Eu quero responder a você: Deus é extremamente interesseiro. Talvez não como a ideia e o conceito que a gente possa ter dessa palavra, né? Ele é interessado, né? Ele tem interesse, não no sentido pejorativo, mas ele tem interesse. E aí, dentro desse aspecto, Deus não está interessado, irmãos. Diga comigo: Deus não está interessado. Diga: numa religião de obrigações. Mas diga comigo: mas sim, numa verdadeira religião de amor, de justiça, de misericórdia, de bondade, etc, etc. Amém? É isso que Deus está e sempre esteve. Esse é o interesse de Deus. Ele está interessado na religião, né, como essência da palavra, né, religião, religar. Religar você ao quê? A uma estrutura cheia de obrigações? Não, não, irmãos. Ele está religando, Ele está sempre nos religando em Cristo Jesus a um sistema de uma verdadeira religião, que é um sistema de amor, de justiça, de misericórdia, de bondade. Amém? E às vezes isso vem, sabe, quebrar algumas estruturas que se formaram dentro de nós e que muitas vezes nós temos muitos conceitos, muitos dogmas, porém muito pouco o espírito da vida, o espírito que faz com que as coisas possam e devam funcionar da maneira que Deus tem interesse, da maneira que Deus pensa. Isaías capítulo 55, a Bíblia vai afirmar que os nossos caminhos não são os caminhos dele. Que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Não é isso que diz lá? E ele diz assim: assim como os vossos caminhos não são os meus caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim como o céu está o quê? Mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos mais... Os pensamentos dele são mais elevados que os nossos pensamentos. Mas não é só no sentido de elevado, sabe, com aquela sensação de você estar acima e eu estou abaixo, no sentido, é impossível que isso tenha alguma aproximação. Não é isso. Ele está nos dando a clareza de dizer: se você continuar pensando apenas com os pensamentos terrenos, sabe, momentâneos, eles são pensamentos egoístas. Não foi isso que Jesus disse para Pedro, depois de ter a grande revelação lá em Mateus capítulo 16? Ele diz: Pedro, o que você está pensando agora só convém das coisas da terra. Por isso você está dizendo que eu não devo morrer, mas eu vim exatamente para isso. Eu preciso morrer para que eu possa religar você, para que eu possa conectar você de novo ao Pai. Então existem pensamentos, irmãos, que eles são de interesse próprio. E aqui nós precisamos ter muito cuidado, porque nós vivemos ainda, e graças a Deus, no meio de uma sociedade, amém? Você não foi chamado para viver isolado, você foi chamado para viver no meio. Diga comigo: no meio. Jesus disse mesmo para os seus discípulos: eu não vos o quê? Os tiro do mundo, mas eu o quê? Eu os envio. É um envio, irmãos. Eu vos envio para o meio dos lobos. Que loucura. Só alguém que tem a capacidade de dizer: sou eu que cuido de você, posso enviar você para o meio de algo muito perigoso. Mas essa é a confiança que Deus tem em nos levar, em nos plantar num lugar. Ele sabe que Ele tem condição de cuidar de nós, Ele tem condição de nos guardar e nos fazer, no meio desse sistema, ainda sabe florescer. Amém? Ser algo que vá ser relevante para aquele momento onde você está vivendo, ainda que ao seu redor
sabe? Embora o homem é produto do meio onde vive, a gente sabe disso, que um ambiente pode fazer toda a diferença, mas se algo dentro já, sabe, cambiou, como diz, né, no espanhol, já mudou, irmãos, o que está dentro vai florescer e ele vai aparecer. E por isso que Jesus disse, não se esconde uma cidade edificada atrás do... Por quê? Você pode olhar nesse ângulo, você pode não ver o monte, mas se você chegar para cá, der uma volta, você vai ver o monte. Então, existem coisas que ainda que aparentemente não estejam tão claras, elas vão aparecer. Elas vão, sabe, tomar uma visão, né? Elas vão ser mais claras. Eu gostaria que você abrisse comigo para respaldar isso que eu estou compartilhando sobre o interesse de Deus. Isaías 58, versículo de 1 a 12. Pode colocar aqui no Data Show, por favor. Isaías 58, versículo de 1 a 2. Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergues a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Deus está mandando o profeta fazer essa, né, declaração. O Senhor Deus diz, grite com toda a força, sem parar, grite alto, como você fosse trombeta. Anuncia ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. Versículo 2. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Versículo 3. Dizendo, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Versículo 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. 5. Seria este o jejum que escolhi? Olha o que Deus está perguntando. Que um homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte o quê? As ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua. Versículo 9. Então clamarás, e o Senhor o quê? Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o quê? O jugo e o dedo que ameaça o falar injurioso. Versículo 10. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio. A escuridão será como o meio-dia. Versículo 11. O Senhor te guiará o quê? Fartará a tua alma até em lugares o quê? Áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Versículo 12, e a gente termina isso aqui. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamados reparador de...
e restaurador de veredas, para que o país se torne. Essa passagem tem um contexto. Israel tinha, a essas alturas aqui, já sido destruído, os seus muros derrubados, suas casas queimadas, e aí o povo então estava jejuando. Então eles cobriam suas cabeças de cinza, se vestiam com panos de saco e se dobravam. Você sabe como é de costume, como você vê muitas vezes, né, no Muro das Lamentações. Eu não sei se já teve essa oportunidade de ver como que eles oram. Eles se inclinam para o muro e eles começam a fazer o quê? Eles começam a balançar o corpo. E eles começam a mexer o corpo. Isso tem um simbolismo. Isso tem um simbolismo que diz, tudo que está em mim se volta, tudo que está em mim se mexe, sabe, se inclina para ti. Só que Deus está dizendo aqui para o povo, Ele manda o profeta dizer, grite com toda a força, sem parar, grite alto como se fosse uma trombeta, como se fosse um instrumento que anunciasse algo. Grite, porque esse povo está fazendo isso e aquilo, porém, eles fazem isso tudo com interesse próprio. Falei, meu Deus do céu. E a pergunta é, será que nós como povo, como Israel, somos diferentes nos nossos dias? Ou será que a gente continua olhando para o nosso próprio interesse? Isso não significa que você não deva ter interesse. São coisas diferentes. Mas eu estou falando aqui como um princípio. Olha o que diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 21. Pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses, e não com os de Jesus Cristo. Paulo estava falando isso, porque ele está me enviando seu filho na fé, seu discípulo Timóteo para Filipe, e ele está dizendo, olha, todos estão se preocupando com seus próprios interesses, e não com os de Jesus Cristo. Esse tem sido um pecado da igreja. Meu pecado, seu pecado. Que pecado é esse, Sérgio? O pecado de que nós buscamos o nosso próprio interesse e não de Cristo. Isso não significa que nós não devemos ter interesse. Significa que a prioridade dos nossos interesses estão equivocados. Lembra quando Jesus diz buscar em primeiro lugar o? Ele não diz buscar a igreja, ele diz falar o reino. A igreja é um aspecto que está dentro do reino, e não o reino dentro da igreja. Se nós não entendermos que nós somos igreja quando a gente sair daqui, irmãos, nós estamos equivocados. Você não é igreja quando você vem à igreja, você é igreja quando você sai para ser igreja. A igreja está em você, amém? O princípio, os valores, o Cristo, por isso que você é uma partícula, né? Como Jesus disse para Pedro, você é um fragmento de rocha, Pedro. E dentro desse fragmento de rocha, é exatamente nesse lugar que nós precisamos ser igreja, irmãos. Isso pode custar um pouco, pode. Um pouco em que sentido? Porque não vai ser o seu estereótipo que vai definir que você é um cristão. Não vai ser o seu jeito, sabe, sua vestimenta, né, não necessariamente, que vai definir que você é um cristão. Agora, as suas atitudes vão fazer você de um discípulo de Jesus, aonde quer que você esteja. E aí a grande pergunta é, que tipo de discípulo eu estou sendo? Discípulo do fulano, do ciclano, um discípulo da não sei o quê? Eu sou um discípulo de Cristo, então eu tenho aspectos de que Jesus tinha. Por isso, Filipenses capítulo 2, ele começa dizendo, tende o mesmo quê? Sentimento que houve em Cristo Jesus. Será que a gente pensa que nem Cristo pensa, irmãos? Ou será que quando a gente olha para uma coisa, a gente vai logo tendo, sabe, os nossos achismos, a nossa maneira de ver. Mas Deus nos chamou para olhar pelas lentes de Deus, amém? Pelas lentes do amor. A religião verdadeira faz isso. Olha com amor. Olha com misericórdia, amém? Olha com bondade. A gente podia pegar inúmeras passagens bíblicas para demonstrar isso,
para contrapor essa realidade dessa estrutura aqui de uma religião, sabe, que é cheia de conceitos, porém vazia de valores verdadeiros. Lembra da passagem do samaritano? A Bíblia diz que tinha um homem que tinha sido, no meio do caminho, ele tinha sido assaltado e tinham batido naquele homem, e ele estava ferido, e passou por aquele lugar duas classes de pessoas. Quais eram elas? Quantos lembram? O sacerdote e um mestre da lei. Um levita, um conhecedor da lei. Então, a Bíblia diz que ao passarem por aquele homem, eles saíram a largo, eles passaram e desprezaram aquele homem e saíram para outro caminho. Talvez a pergunta é: eu tenho muita coisa importante para fazer, eu tenho muitas coisas para resolver, e eles esqueceram de socorrer o necessitado, o aflito. Jesus. Mas a Bíblia afirma que passa um homem, e por isso que a Bíblia fala do bom samaritano, porque Samaria não era um lugar agradável, não era um povo agradável, era um misto de gente que se tinha misturado dentro do conceito religioso. E a Bíblia então vai fazer menção e vai falar da figura dessa pessoa. E é óbvio que ela está falando de quem? Quem é o bom samaritano? É Jesus, amém? Mas eu quero saber quem é o bom samaritano do século 21. Porque Jesus já foi para o céu, amém, irmãos? Mas ele disse: eu não vos deixarei sós, órfãos. Eu enviarei para vós o meu, e ele estará convosco todos os dias, sim ou não? E aí ele diz uma palavrinha que a gente precisa voltar para esse conceito. Ele diz assim: olha, vocês farão obras, porque eu vou para o... Quando ele diz maiores, é maiores em quantidade. Amém? É literal, são maiores, vocês vão ter mais tempo. Quanto tempo que Jesus manifestou o ministério dele na terra? 3 anos, 3 anos e meio. Há quantos anos você já é cristão? 2, 15, 20, 30, 70 e tal ali, ó. E aí, irmãos? Já é ou não é tempo da gente manifestar obras mais relevantes, mais significativas? Não para que o nosso nome... Não é isso, irmãos. Mas se Cristo está em nós, amém? A Bíblia diz que nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Cadê o novo na nossa vida? Cadê as manifestações novas, as obras de justiça de Deus? Olha o que Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus. A Bíblia diz assim, Deus diz assim: este povo com a sua boca diz, Mateus 15, versículo 8 e 9. Este povo com a boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Palavras de quem, irmãos? De Deus. Jesus estava repetindo as palavras do Pai, dizendo: este povo com a sua boca diz que me respeita. Tem alguma outra versão diferente aqui? É o versículo qual? 8, não é isso? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não que a doutrina seja ruim, irmãos. A doutrina nos ensina, sabe, dá-nos parâmetros, dá-nos valores. Mas às vezes são preceitos de homens. Por isso que a palavra diz, vale mais, numa ocasião específica, né? Vale mais agradar a Deus do que aos homens. Se eu não me engano, foi Pedro que disse isso, não foi? Não tenho certeza. Mas eu gostaria de abrir uma passagem aqui para a gente compartilhar e mergulhar um pouquinho mais aqui. Abra, por favor, em Atos, capítulo 16, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 34. Desculpa, 16. 16. Deixa eu
4 aí, vou ler aqui. Certo dia, quando estávamos indo para um lugar de oração, diga comigo, lugar de oração. Temos que ter um lugar de oração. Veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Olha o que essa moça começou a fazer. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. A minha pergunta para você, ela está falando especificamente de discípulos de Jesus Cristo. Eles estavam fazendo exatamente isso que elas estavam dizendo, que ela estava dizendo. A minha pergunta para você é: aonde que está o tom errado nesse negócio? Aonde que está o equívoco desse negócio? A moça começa a seguir aqueles discípulos que estavam pregando o evangelho de Jesus, e ela começa a dizer: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Que interessante. Talvez fosse eu, estaria satisfeito. Dizer: que bom, alguém está dizendo a meu respeito que eu sou servo do Deus Altíssimo. Glórias ao meu nome. Aleluia. Agora olha o que diz a continuação. Ela fez isso muitos dias. Não diz quantos, diz que eram muitos. Por fim, Paulo se aborreceu. Diz que ele ficou indignado. Voltando, disse ao Espírito, preste atenção. Paulo diz a quem? Preste atenção, irmão. Por isso que Efésios, Paulo vai nos ensinar no capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Amém? As pessoas, às vezes, elas são só um canal, ou de bênção, ou de algo ruim. Mas a nossa luta não é contra as pessoas. Mas Paulo se volta contra quem? Aquele espírito que está sobre a vida daquela jovem moça. Por isso que quando Pedro vai chegar para Jesus e dizer: Senhor, tu não vai morrer, o que Jesus vira para ele? Jesus fala isso para quem? Para o Simão, irmão. Simão, arreda. Sabe por quê? Esse cara já tinha algum nível de luz. Então é preciso dar logo uma chacoalhada, um choque nas emoções e falar assim: se liga, rapaz, você está sendo pedra de tropeço para mim. Aí depois ele vai fazer uma outra menção. Ele diz: arreda de mim, Satanás. E o Satanás estava colado com quem naquela hora? Colado com Pedro. Isso às vezes, irmãos, quebra a nossa estrutura de religiosidade. Porque muitos de nós chegamos aqui e falamos assim: olha só, aonde Deus está, o diabo não pode estar. Tem até música, não tem? Aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção. Legal, não estou discordando disso não, estou falando só o seguinte, que às vezes a nossa estrutura, a gente acha assim: eu estou dentro da igreja, na igreja não pode ter pensamento ruim. Você acha? Você acha que essa estrutura aqui de santidade é suficiente para que você não tenha lutas na sua mente? Meu irmão, se o céu onde Deus habitava, o Lucifer, quis aprontar lá, sim ou não? Se num lugar onde Deus tinha plantado Adão e Eva, num jardim, num paraíso, num lugar de delícias, ele foi lá, aprontou, sim ou não? E também foi expulso de lá, amém? Ele foi expulso do céu, depois foi expulso da terra. Ele está por onde? Diz assim, olha, nas regiões celestiais. A Bíblia diz que ele é o príncipe da potestade do ar. Esse é o lugar onde o Satanás opera, o diabo. Por isso que toda vez que alguém fizer uma proposta para você, que você é médium, repreende na hora. Porque médium é entre aquele que está no céu e da terra. Se tem alguém que é médium, é Satanás. Ele é um médium. Sim ou não? Médio mediano, você está entre um lugar e outro. Quem é que está entre esse lugar e outro?
Por isso que a Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor. Salmo 115, versículo 16, se eu não me engano. Mas a terra deu a ele os filhos do homem. Quem é os filhos do homem? Eu e você. Essa terra é terra de gente, por isso nós temos autoridade para habitar aqui, amém? Mas e nas regiões celestiais? Ali é uma batalha, é uma guerra. A potestade, os príncipes dos ares estão operando e agindo. Mas vamos continuar aqui, que eu não sei qual é o versículo que eu parei. Alguém pode me ajudar? 18? Versículo 18. Isto se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora, o quê? Na mesma hora aquele Espírito abandonou a vida daquela moça. Versículo 19. Vendo os seus senhores, olha aqui, ó. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, have money, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Tem um contexto aqui, irmãos. Eles são judeus, eles estão debaixo do Império Romano. Então eles estavam infringindo dentro da estrutura de Roma, como judeus. Porém, Timóteo não. Timóteo era filho de uma mulher grega. Por isso que ele era meio judeu, meio grego. Então ele era um gentio. Para o judeu ele é um gentio. Ele não é da essência só hebreia. E um outro aqui que eu também não lembro quem é. Mas Paulo e Silas, eles são arrastados para a praça, à presença das autoridades. Levam eles para a autoridade. Versículo continua, versículo 20. E levando-os aos pretores, que tinham nas cidades homens responsáveis, disseram estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Olha aí, eles são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Embora isso aqui é uma mentira, mas vamos lá. Propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Aí tudo bem. Eles estavam falando de algo que não era do costume romano. Eles estavam falando dos princípios da fé hebreia. Mas que eles estavam, fazendo uma revolução. Como que diz mesmo essa palavra? Quando você faz uma rebelião, tem uma outra palavrinha mais. Um motim, perturbando, subvertendo a cidade, né? Fazendo uma subversão, acho que é isso. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Versículo 22. Colocando terror. Né? Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes. Mandaram açoitá-los com varas. Para nós está muito fácil pregar o evangelho, não está não? Já passou por isso? Eu nunca passei, irmãos. Ninguém nunca me mandou vara Pelo menos essa vara não, pode ser a vara da boca, mas essa vara literal aqui, eu nunca passei. Foram levados para o meio da praça, despiram eles e começaram a açoitá-los com varas. Bateram com varas. Versículo 23. E depois lhe deram muitos o quê? Açoites. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Olha aqui, eles parecem que são homens que estão fazendo algo assim, terrível. Não fizeram isso com Jesus também? Quando foram prender Jesus, levaram homens com cacetete, lanças. E Jesus pergunta, vocês vieram buscar quem? O Jesus Nazareno. Ele diz, eu estou aqui. Porque eles estavam procurando talvez uma pessoa cheia de rebeldia, que queria fazer, tudo na força do seu braço. Não. Eles estavam falando, esses caras aí estão aprontando demais, vamos pegar ele e botar na praça, tiraram a roupa, deram um açoite, bateram, e disseram para o carcereiro, lá o homem que cuida da prisão, olha, cuide deles. Você é responsável por eles. Versículo 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Para um pouquinho aqui comigo. Pegam Paulo e Silas, que estavam pregando na cidade. Eles, ao perceberem que aquela moça vinha dizendo há alguns dias, aí está o Filho do Altíssimo, aí eles estão pregando a salvação. Aquilo incomodou Paulo.
Sabe o que se chama isso? Discernimento do Espírito. Ele falou assim, essa mulher, rapaz, tem alguma coisa que ela está falando uma verdade, porém, que intento que estava por trás daquilo ali, irmãos? Isso. Talvez sabe como alguém que se achega, alguém que está fazendo algo correto, só para ganhar a confiança de alguém? Para dizer, olha, era eu que estava dizendo lá que eles eram assim, agora tudo que eu falo também é assim, eu também me movo, sabe? Só que ela fazia isso por espíritos de adivinhação. E Paulo, quando percebeu isso, repreendeu aquele espírito que estava sobre aquela moça, e aquele espírito saiu. E quando os seus senhores, aqueles que lucravam com aquela moça, com as adivinhações dela, perceberam que ela não tinha mais aquele poder, o que eles ficaram? Injuriados, revoltados, a ponto de procurarem os pretores, os homens de autoridade, para dizer, esses caras estão fazendo isso. E, pois bem, eles são presos. Depois de bater nos caras, levam ele para o cárcere de uma prisão, ele vai para o lugar mais fundo de uma prisão, lá no calabouço, um lugar escuro, ruim de tudo, de muitos aspectos, talvez um lugar, sabe, que a gente possa dizer até inóspito, sabe, um lugar terrível. E a Bíblia diz que aquele carcereiro prenderam os pés daqueles caras num tronco. E a pergunta é para você, para quê? Sabe para quê? Para torturá-los. Como assim? Preste atenção, irmãos. Quando Paulo e Silas foram colocados no tronco, eles ficaram presos com as pernas assim, ó, de uma maior abertura que você possa imaginar. Prende as pernas de um cara assim e deixa ele lá preso. Preso lá no tronco. O que você acha que vai acontecer? Eu posso te dizer, cãibras profundas. Quem é que já teve cãibra jogando futebol? É uma delícia, não é, gente? É uma gostosura quando você tem uma cãibra. Todo mundo fica, que coisa gostosa. Parece que é aquele choque, assim, mais um pouquinho. É terrível, não é? Seja na perna, seja no braço, seja onde quer que for, é terrível. Uma cãibra é terrível, onde os seus músculos foram exigidos tanto, que você agora começa, eu não sei como é que, se alguém, a Carlinha aqui é do meio esportivo, mas talvez alguém dentro da medicina, né, possa mostrar que, eu imagino que os seus músculos estão tão cansados, fatigados, que você começa a ter dores profundas e contrações profundas no seu músculo. Esses caras foram colocados desse jeito. Agora, o que mais me admira, oh meu Deus do céu, a gente precisa aprender muito com esses caras. Esses caras são modelos para nós de fé, irmãos. Modelos para nós de encorajamento. Nós somos tudo uns meninos na fé. Qualquer luta que a gente tem, qualquer guerra que a gente tem, diz, eu vou abandonar, eu vou parar, eu não vou mais na igreja. Eles ora, em vez de melhorar, piora. É, irmão. Isso é a guerra do crente, irmão. Eu falo sempre, quer escolher alguma religião, escolhe outra. Não escolhe a dos crentes, não, chamado protestante, não. O negócio que pega. Mas eu vou te dizer, é o que a Bíblia diz, é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. É melhor o pouco, sabe, é melhor estar no meio da guerra com Deus do que estar no meio da paz sem Deus. Porque isso pode ser uma loucura, mas no meio de uma guerra, como já Sadraque, Mesaque e Abednego, no meio da fornalha, eles encontram paz e segurança. Sabe, você vai ver o Daniel no meio de uma cova, pronto para ser engolido pelos leões, encontra segurança. Por que eu e você, acho que somos filhos de Deus e somos imunes, não podemos passar lutas e guerras? Nós falamos no retiro, entre as palavras que nós ministramos, nós precisamos ser reavivados, sabe, nas 5 solas, irmãos, que são os 5 pilares da fé cristã. É somente Cristo, amém? É somente a palavra, somente a fé, somente a graça, somente a escritura. Somente, não tem outro meio. E aqui, para a gente ir finalizando, por volta da meia-noite, diga meia-noite. Diga por volta da meia-noite. O mistério da meia-noite. O que a meia-noite nos fala, irmãos?
Diga meia-noite, fala de uma virada. Não foi isso que Deus está falando contigo, mamãe? Existem as viradas de Deus na nossa vida. Amém? Né, Rafa? Por isso que a Bíblia diz, pode a noite, pode toda uma noite, o choro durar toda uma, mas a alegria vem pela... É na hora da virada, irmãos. Espera as viradas de Deus. Chora com Ele, mas não largue, sabe, Ele. É o Salmo 126, aqueles que saem semeando e voltarão colhendo seus feixes com alegria. Tem muita gente trocando alegria passageira, momentânea, por um momento de prazer. Isso chama hedonismo, significa busca pelo prazer. E nós somos uma igreja que está sempre sendo treinada para buscar os seus prazeres. Não que seja errado, vocês sabem, irmãos, né? Eu sempre falo e a gente compartilha, a gente fala isso como igreja, tenha seu tempo, sim. Tenha seu tempo com a sua família, tenha seu tempo, sabe, preparado para você ter um tempo de lazer, mas que isso não seja algo que nos domine, irmãos. Nós estamos aqui num senso de missão, amém? Que essa igreja, esse tempo que a gente passou ali, né, esses dias no nosso retiro, ali, tendo marcas profundas de Deus, para quê? Para que eu seja espiritual. Ah, eu sou espiritual, irmão espiritual. Que essa espiritualidade se reverta em soltar os presos, em curar os enfermos, amém? Em, sabe, dar as palavras de conhecimento para alguém que às vezes está ali debaixo de uma angústia, mas não fala para ninguém. Mas o Espírito falou para você, vai lá e fala com ele, que ele está há alguns dias já passando isso. Quantos estão dispostos? Esses dons estão em nós, irmãos. Esses dons estão na igreja. Essa moça era usada por espíritos adivinhadores para ter lucro, mas nós não vamos ter lucro, nós vamos ser canal de bênção, de vida, de restauração, de mudança, de transformação. Quantos querem? Levante sua mão. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nós, Senhor. Senhor, Tu sabes que somos limitados, cheios de fraqueza, Senhor, pecadores, mas, Senhor, o pecado já não nos domina mais, porque o Teu Espírito, Senhor, nos libertou da vida do pecado, mas, Senhor, hoje existe uma nova operação, a operação da vida do Espírito Santo sobre nós, e nós oramos, Senhor, nessa hora, nos expomos para Ti, usa a nossa vida como um canal de bênção, de transformação para as pessoas que nos cercam, seja na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, nossa faculdade, seja onde quer que for, que o Senhor nos use para a glória do Teu nome e que pessoas possam se achegar, Senhor, à vida e à transformação dela que vem do Teu próprio Espírito, em nome de Jesus, amém? E para ir finalizando, irmãos, esses caras estão ali, ó, no tronco, imobilizados, sem condição de fazer assim com a perna. Por que às vezes você precisa alongar? Porque você sente que o músculo começa, sabe, a repuxar, você precisa se movimentar. Se você ficar parado assim, ó, quero ver você ficar parado assim, 5 minutinhos com a mão para cima, só 5. Não baixa, 5 minutinhos. Mesmo sem nada se prender. Quero ver. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam, irmãos? Oravam e cantavam. Eu posso imaginar a canção. Ô cãibra, sai de mim. Sei lá o que eles estavam cantando, só sei que, meu irmão, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Talvez dizendo que eu sou livre, sabe, nada pode me deter. Minhas pernas estão presas, mas minha boca está livre. A minha oração pode se conectar com Deus, mesmo num calabouço, num lugar escuro, mesmo as minhas pernas, sabe, sendo travadas. O Evangelho de Jesus é mais poderoso do que isso, irmãos. Sabe por quê? Eles oravam e cantavam louvores a Deus. E olha o que me chama a atenção. Eles não estavam tímidos no negócio. Os demais companheiros de prisão, o quê? Quando você estiver nas tuas lutas, nas tuas guerras, ore alto, cante alto, porque que aqueles que estão vendo você cantando, sofrendo, passando por luta, eles também vão saber que na hora da virada, algo extraordinário vai acontecer. Eles cantavam e adoravam ao Senhor, e os demais companheiros de prisão escutavam, versículo 26.
De repente, diga de repente. Diga mais uma vez, de repente. Aqui vai um alerta aqui também para nós. Mateus capítulo 25 vai falar sobre as 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. A Bíblia diz que as prudentes prepararam os seus vasos, né, os seus candeeiros, e elas prepararam com o quê? Com azeite para acender as suas lâmpadas. Mas 5 prudentes só fizeram isso. As outras 5 nécias não ficaram alerta e não perceberam. E elas se perderam dentro da vida. E a Bíblia diz que o noivo chega. Sabe qual hora que o noivo chega? Depois de, sei lá, Mateus capítulo 25, versículo 6. À meia-noite o noivo chega. Quer botar só isso aí, por favor? Mateus 25, 6. Só para... Depois a gente volta para cá e eu vou terminar, ok? Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se o quê? Eis o noivo! Saí ao encontro, saí ao seu encontro. Eram 10, sim ou não? Virgens, sim ou não? Mas só 5 eram prudentes, que tinham preparado as suas lâmpadas. O noivo, irmão, que horas que ele vai chegar? Numa hora de virada. Que horas é essa? Eu não estou falando do Cronos. Estou falando de um tempo. Que se a gente não perceber, nós seremos pegos de surpresas. E a Bíblia está falando que 10 eram virgens. Então não é uma colocação dizendo assim, todas estavam puras. Mas nem por isso, só porque a gente é puro, a gente, sabe, vai estar atento quando o noivo chega. É preciso estar sempre com o seu quê? Fazendo a manutenção do seu azeite. Deixa o Espírito Santo operar na sua vida. Deixa o Espírito Santo levar, guiar você o tempo todo, amém? Não é uma estrutura, agora eu sou crente, tá legal. E o que tem? O que as pessoas estão vendo diferente na sua vida? Amém? Eu sou crente. Isso não muda nada, irmãos. Mas uma ação do Espírito Santo na nossa vida pode transformar e mudar a vida das pessoas. E que você seja esse canal, que eu possa ser esse canal. Amém? E eles então cantavam, eles oravam e cantavam ao Senhor. Os demais ouviam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Meu irmão, se isso não te anima, eu vou te dizer, será o que vai te animar, irmão? Não foi Paulo e Silas só que ficaram presos, todos os demais ficaram soltos e livres. Agora, tem uma continuação essa história, preste atenção. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem... Você lembra lá que o cara disse, você vai cuidar deles. Preste atenção. Esse cara era responsável por Paulo e Silas. Quando ele acorda e vê as portas todas abertas, e ele olha e diz, cadê os presos? Cadê esses caras? Ele fala assim, eu não vou sofrer essa humilhação. Ele sabia que ele ia morrer. Então ele pensou, antes que eu seja humilhado na frente de todo mundo, porque eu não cuidei bem daquele que ele me disse que era para cuidar, eu mesmo vou passar a espada e vou, acabo com tudo, não vou sofrer essa humilhação. Versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui... Irmão, quando as coisas são de Deus, Deus é que está no comando, no controle das coisas. Você imagina, eu não sei quantos presos tinham mais. O cara foi a hora, vou meter o pé, irmão. Vou meter o pé, não saiu ninguém, irmão. Debaixo da ação do poder do Espírito Santo, tudo fica debaixo do governo dele. As coisas de Deus não vêm para quebrar princípios, irmãos. Amém? Elas não vão, não é de qualquer jeito, não, tem o jeito de Deus. Diga comigo, tem o jeito de Deus. Amém? Então espere pelo de repente de Deus. Não tente fazer do seu jeito, irmãos.
pode funcionar, às vezes por um pouco de tempo, pode funcionar em alguma, em algum alcance, mas não é completo. Agora, quando nós esperamos pelo de repente de Deus, numa hora de virada, às vezes, irmão, às vezes você está olhando e você está demorando, não está demorando, é que Deus está trabalhando. E aqui a gente tem alguns mestres, né? Pessoas que ensinam alguma coisa, algum tipo de luta, alguma coisa assim. Pergunto eu para você, na hora que você está fazendo um aluno passar por um exame, você fica ensinando para ele o que ele precisa fazer? Não. Ou você ensinou ele antes e agora ele está na prova. E na prova o professor não faz o quê? Nada. Tem provas que nós estamos passando que o mestre está só olhando e fala assim, agora é com você, filho. Eu já te ensinei. Ah, mas eu errei e não consegui. O que o mestre vai fazer? Vamos de novo para o exame. Vamos até que você seja aprovado. Porque diante do Senhor ninguém é incapaz. Todos são capacitados por Ele. E Ele pode e faz isso com cada um de nós. E aí o que eles fazem? Mas Paulo bradou, aí mesmo. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, estava escuro o lugar, está vendo? Entrou precipitadamente trêmulo. Como é que o cara entra? O que está acontecendo? Talvez eu pense assim, rapaz, se eu tivesse uma oportunidade dessa, eu já tinha zarpado há muito tempo. O que vocês estão fazendo? Olha como o cara chega, irmãos. Ele entra precipitadamente trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Quem é que está preso e quem está solto? Pergunto eu para você, quem é que está preso e quem está solto? Os caras estavam presos, mas nessas alturas ele já está solto. Mas um cara que estava solto chega agora trêmulo, desesperado e diz, o que está acontecendo? Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Olha como a religião é perigosa. Numa hora dessa, tantas vezes, nós queremos agora usufruir um pouquinho daquilo que fizeram conosco, daquilo que nos humilharam, nos ridicularizaram. Podia dizer assim, fica agora de joelho aí, mão para trás. Quem sabe, entende o que eu estou falando? Mas, então o carcereiro tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, olha o princípio aí, ó. Traz eles para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Quando nós estamos na prova de Deus, irmãos, você pode acreditar que Deus vai nos levar a situações que você não vai precisar pregar mais nada, você só vai precisar, concretizar ali aquilo que está sendo trabalhado pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo. O que eu devo fazer para ser salvo? Para que seja salvo, versículo 31. Responderam-lhe, crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua. Muitos de nós temos pego essa palavra para dizer, eu e minha casa seremos salvos. Agora isso tem um contexto, irmãos. Porque esse cara percebeu, esse cara viu que algo extraordinário tinha acontecido. Aqueles caras que estavam com as pernas no tronco, amarrado, tendo câimbras, agora eles estão soltos. Ele entra achando que agora ele vai pegar a espada para se matar, se suicidar. E Paulo brada de dentro do cárcere, lá no calabouço, ele diz, não faça isso. O evangelho não é aquele que vem para destruir, o evangelho é aquele que promove a vida. Amém? Por isso muitas pessoas estão saindo das drogas, dos cativeiros das drogas. Muitas pessoas estão saindo dos cativeiros das prostituições. Amém? Dos cativeiros do vazio. Dos cárceres do vazio. Dos cárceres das dores traumáticas. E o poder do Espírito Santo tem operado isso na vida dessas pessoas, dizendo, o que eu preciso fazer agora? E por mais incrível que pareça, é simples. Crê no Senhor Jesus.
O evangelho é simples desse jeito. Crê no Senhor Jesus e seja salvo tu. A visão de Deus não é só para você, é para todos aqueles que estão dentro da tua casa. A tua casa de sangue, a tua casa de relacionamentos. Amém? E eu vou terminar dizendo, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e seja salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus. Agora, só agora. Que loucura é essa, gente? Eu sei que a ordem é o seguinte, a gente prega, então Deus, o Espírito Santo usa a nossa pregação, amém? Usa o que a gente falou. Agora, existem estratégias de Deus, meu irmão, que depois que Deus faz, você só vai ensinar a palavra. E pregaram-lhe a palavra de Deus, e todos de sua casa, a todos de sua casa. Agora, ao desfecho, versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, já nasce os discípulos servos. Eles percebem, o que fizeram com vocês, cara? Vocês vieram anunciar a paz, vocês vieram anunciar um evangelho de amor, de misericórdia. Você podia ter deixado eu me matar e ficar na sua, e aproveitar, sair, meter o pé com todo mundo, mas você bradou, não faça isso, estamos todos nós aqui. O evangelho é aquele que pensa sempre ao próximo, ele olha para o lado, ele não olha só para si, ele não olha para o seu umbigo, ele olha para o que está necessitado. Paulo então ele grita, não faça isso, estamos todos aqui. Por isso que o homem entra trêmulo, o que é isso? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. É o evangelho do poder de Deus, que transforma a natureza das coisas. Amém? Sabe por que Jesus transformou água em vinho? Você sabe por causa de quê? Porque se Jesus tivesse só mudado o estado da água, seria a água do líquido para o gasoso ou para o sólido. Mas ele transforma o quê? A natureza da água. A água não é mais água, ela é vinho. Sabe o que Deus está fazendo com você? Não está mudando só o seu jeitinho. Você era estúpido, agora você é um docinho. Não. Deus mudou sua natureza. Você não era só grosso e agora você é um gentleman, você é um doce. Agora você é controlado pelo poder do Espírito Santo. Amém? E aí quando vem aquela agressão, você sente o Espírito Santo. Fala assim, não, filho. Isso era para outra natureza, agora você está diante de uma natureza nova. Sou eu que controlo você e não você controla mais as coisas. Entende a diferença, irmãos? Tem muito crente tentando lutar com a sua força. É lógico que tem o nosso esforço, mas não é o esforço do homem. É Cristo em vós, esperança da glória. E aí o que esses homens fazem? Cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado de todos os seus. Toda casa agora reconhece, eu preciso dessa salvação, eu preciso desse Cristo. Então eu entro nessa transformação de vida. E versículo 34. Então, levando-os para sua própria casa. Só agora, irmãos. Ele vai para a casa do carcereiro, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em... Sabe onde está a alegria deles? Por terem crido em Deus. Será que a nossa alegria está em quê? A alegria deles não estava nem mais em si mesmo, eles já aprenderam tudo, irmãos. Esse nível de discipulado aqui é o que eu desejo, eu oro para cada um de nós. Quando a gente estiver pregando, que não sejam pessoas convencidas somente na mente grega, mas que elas sejam mudadas na essência da natureza. Que elas já cheguem dizendo assim, o que eu posso servir? Eu vou lavar quem? Eu vou, tirar as feridas, os vergões de quem? Que você e eu sejamos pessoas que vamos, acolher as pessoas com os seus vergões, com as suas machucaduras, com os seus ferimentos. Sejamos o bom samaritano, que vai cuidar do que estava no meio do caminho, arrebentado, sofrendo. Vamos dar a ele pão, vamos dar a ele vinho, vamos dar a ele leite, vamos dar a ele azeite. Amém? Vamos cuidar dele. Fique de pé, por favor.